Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor João Flávio Martinez e estou aqui hoje no Instituto Renascer para ser o seu professor de missiologia. Isso mesmo, missiologia, cumprindo o ID de Jesus. Missionário é aquele que é enviado, é aquele que é comissionado para pregar o evangelho e discipular as pessoas ao caminho de Cristo. Você que está me assistindo aí, nesse momento, tem levado alguém a Cristo? Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem trabalhado no discipulado para que elas cheguem ao batismo, se firmem na igreja e sigam a Cristo? É muito preocupante, gente. De cada 10, 7 pessoas não fazem nada para Jesus, vão à igreja e só. Se todos nós cumpríssemos o mandamento, o ID de Jesus, o evangelho já teria atingido todas as nações do mundo. A igreja precisa acordar para o trabalho missionário. Então, este curso, esta temática, missiologia, vai ser muito importante. No nosso curso eu vou estar aqui passando os PowerPoints, vou lê-los para você acompanhar aí na tela do seu vídeo. Pega caderno, pega aí a sua Bíblia, sua caneta, seu dicionário bíblico, para o vídeo se for preciso, anote as referências, faça a sua pesquisa, depois volte e continue assistindo o vídeo. É muito importante que você se prepare, que você tenha conhecimento do que nós vamos falar, porque Deus quer que cada cristão seja um missionário. Não é uma coisa específica, é o obreiro que é missionário. Não, gente. Todos nós somos intimados ao ID de Jesus. Todos nós somos convocados imperativamente ao ID de Cristo. Então, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, possa trabalhar no teu coração neste curso e que este curso seja um despertar no teu espírito para fazer missões. A temática da nossa aula está aí na tela para você acompanhar comigo. Nós teremos nesta aula os seguintes temas. Enviado em cumprimento à promessa divina. A obra do Calvário é de alcance universal. A quem foi dada a ordem missionária? A obediência inquestionável. Nós estaremos então trabalhando essas quatro temáticas durante nossa primeira aula aqui, para dar uma introdução. Muito bem. Jesus, o missionário do Pai. Acompanhe comigo aí na tela. Após a queda do homem, Deus toma a iniciativa de ajudar o ser humano, tendo infringido a ordem divina que proibia o homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar da gravidade desse ato de desobediência, Deus se inclinou por ajudá-lo, prometendo um redentor vindouro. Gênesis 3,15. A humanização de Jesus se constitui num grande milagre na Bíblia. Jesus, o verdadeiro e eterno Deus, 1 de João 5,20, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Era o Verbo eterno, assumindo a carne humana. João 1,14, 1 Timóteo 3,16. Este milagre foi possível devido à ação soberana do Espírito Santo no ventre de Maria. Lucas 3,15. Aqui em Gênesis 3,15, nós temos o que chamamos de proto-evangelho, ou o que vem antes do evangelho. Quando o pecado entra, Deus faz uma promessa, que pela semente da mulher entraria aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa, ela vai acontecer no Calvário. E lá Jesus vai tirar todo o poder, vai tirar toda a acusação, toda a condenação que havia sobre o ser humano. Ali no Calvário, Jesus vai quebrar tudo isso e vai nos trazer salvação. Então, o primeiro missionário da história, nós poderíamos, como cristãos, afirmar categoricamente, peremptoriamente, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele foi o enviado do Pai para nos dar vida e vida em abundância. Nós não tínhamos capacidade de procurarmos a Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a história bíblica é de um Deus amoroso, de um Deus apaixonado, procurando pela sua criatura rebelde. Você, eu, nós, somos o alvo de Cristo. Ele veio até nós, porque Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, perdidos, e Ele veio ao nosso encontro para nos dar essa salvação gloriosa. Acompanha comigo aí na tela. Não obstante, o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Apesar da inconteste manifestação do diabo no mundo, a Bíblia registra de forma inequívoca o interesse do Espírito Santo em aplicar a obra de Jesus realizada no Gólgota, como remédio divino para os males espirituais dos homens em todas as nações. Na cruz do Calvário, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Olha, na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo, está a reconciliação. Mas veja, quando nós, que fomos salvos por essa graça, nos obliquamos do compromisso, ou fingimos que não é com a gente, o compromisso de pregar o Evangelho, nós estamos vituperando a Cristo. Gente, presta atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio, sofre por nós, padece. O seu sangue é derramado naquela cruz. E aí a gente faz o quê? A gente ignora a Deus, pensa apenas no nosso umbigo. Lá em João capítulo 15, fala da videira verdadeira. E aquele que está em Cristo está na videira. E aí ele fala que aquele que produz fruto, Deus o limpa para que dê mais fruto. O que isso está dizendo? Está dizendo que quando você prega o Evangelho, quando você entrega mais do seu tempo na obra missionária, Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar de você. Deus vai trabalhar a teu favor, enquanto você trabalha a favor dos necessitados e dos oprimidos. Acompanhe comigo aí na sua tela. A ordem missionária foi dada à igreja odierna, atual. A igreja de hoje está ligada à igreja primitiva, não apenas por suas raízes históricas. Esta se identifica com aquela na responsabilidade de evangelizar os povos em todas as nações. Por isso, os seus membros devem ser treinados para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. Atos 1:8. E aí presta atenção no que eu vou te falar. Atos 1:8 é muito conhecido. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O texto é decor, faz parte da nossa fé cristã diária. E aqui nós vamos observar uma coisa interessante. Quando a ordem foi dada, a igreja de Jerusalém, de certa maneira, ela ignora essa ordem. Aí quando o Atos 1:8 não é cumprido, o evangelho não é pregado, acontece Atos 8:1, que uma grande perseguição sobreveio sobre a igreja de Jerusalém, espalhando todo aquele povo. E houve ali a propagação do evangelho através dessa perseguição. Veja, a igreja primitiva tinha um problema. Ela, a priori, era composta por judeus. Os judeus, principalmente os do tempo de Jesus, eram muito xenofóbicos, não tinham uma visão missionária, não pregavam o judaísmo e nem queriam que as outras nações se convertessem. É só ler a história de Jonas. Então, querido, a história de Jonas é bem a história do povo de Israel. Um povo xenofóbico, um povo que não queria compartilhar a graça. Quando acontece de Jesus vir e esse primeiro grupo de judeus se convertem, a priori eles têm esse sentimento, mas quando o Espírito Santo começa a agir na vida da igreja, a igreja é espalhada, o evangelho pregado e os frutos aparecem, então a igreja primitiva se torna uma igreja pioneira em missões.
Paulo chega a dizer que na época dele, todas as nações já tinham ouvido ali o evangelho, ele tinha visitado todos os lugares. Então, nós vemos na igreja primitiva esse viés poderoso de evangelização. E falta, infelizmente, falta para a igreja atual um pouco disso. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva, ver os erros, acertos e a vontade missionária e voltar-nos para nosso próprio interior eclesiológico, despertar-nos para isso e cumprirmos o ID de Jesus. Acompanhe comigo aí na tela. Obediência inquestionável. A primeira palavra da ordem missionária de Jesus é ide. Esta palavra é um verbo no modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Apesar disso, muitas vezes o trabalho de evangelização não vai além de projetos e de planejamento. Ainda se repete em nossos dias aquilo que Débora, no seu cântico sobre os reis de Canaã, falou sobre a tribo de Rubem. Ela disse: nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais? Nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Juízes 5, 15 e 16. Rubem não fez como a tribo de Zebulon, que expôs a sua vida à morte. Juízes 5, 18. Ela ficou no meio dos currais, com grandes planos e projetos. Jesus não convidou os discípulos para somente fazerem planos e projetos. Ele os mandou ir ao campo, que é o mundo. Então veja, a história aqui de Rubem fazendo planos da tribo, né? E deixando os outros irem à guerra e eles ficando, é um exemplo do que acontece em muitas igrejas. Faz-se planos, faz-se projetos, mas missão. Eu me lembro que na minha cidade teve um evento missionário e trouxeram lá para cantar nesse evento um cantor gospel muito famoso. Pagaram para ele ali cantar 40 minutos, R$7.000 na época. Era muito dinheiro. E nesse evento missionário fizeram cantina, tiraram ofertas. E o engraçado é que tudo que foi feito não deu nem para pagar o cantor. Ou seja, olha o projeto mal feito. Traz um cantor caro, e estou falando na época, R$7.000 seria correspondente hoje a uns R$20.000. Faz-se um projeto para arrecadar fundos para as missões e no projeto, no evento, gasta-se mais dinheiro do que pode se arrecadar para ajudar as missões. Quer dizer, a intenção daquela igreja nunca foi promover missões, mas sim autopromover a igreja local. Isso não dá certo, gente. Cada centavo, cada recurso, cada projeto tem que ter um foco e tem que garantir o serviço missionário. O nosso dinheiro é raro e precisa ser bem investido. E olha, aqui no Brasil, talvez o nosso dinheiro pode não valer tanto, mas num país africano, o nosso dinheiro vale muito mais. Então, R$1.000 ou $1.000 aqui no Brasil, nós podemos fazer talvez pouca coisa mensalmente falando. Mas num país africano, num país asiático, gente, muito pode ser feito. Então, os projetos que a igreja faz tem que ter um escopo bem feito, uma idealização bem prática, funcional, e o recurso ali arrecadado tem que ser todo vertido para as missões. Esta igreja que eu citei para vocês aqui, esse caso foi real, gastou-se mais no evento de missões do que com propriamente missões. Aliás, a igreja ficou endividada e por meses teve que pagar o cantor ao invés de gastar com missões. Isso não funciona. Acompanhem comigo aí, ensinando as nações. A palavra ensinando vem da palavra grega mateteu, o que significa fazer discípulos. Neste sentido, ele só aparece aqui em Atos 14, 21. Jesus disse, conforme Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É pelo poder do evangelho que os homens são transformados em discípulos. Romanos 1, 16. A palavra da cruz tem poder. 1 Coríntios 1, 23, 24, 2, 1 a 4. Ou seja, nós precisamos enviar as pessoas.
Lá em Mateus 28, 19 em diante, Jesus fala que nós deveríamos ser enviados às nações, discipulando, ensinando-os a guardar todos os mandamentos e assim batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discipulado, o trabalho missionário é imprescindível, gente. É um mandamento, ensinar as nações. Nós precisamos ir. Nós precisamos chegar aos campos que ainda não foram cultivado e colhido. Tem que ser ali pregado o evangelho, tem que se jogar semente, tem que se regar a semente para que a semente produza frutos. Há muitos ainda que estão distantes do evangelho de Jesus. Nós precisamos, então, cumprir o ID do Senhor. Você está convocado a esse mandamento. Olha aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se vê, o batismo em água fazia parte da ordem missionária de Jesus. Os salvos devem, pelo batismo, unir-se à igreja. Os apóstolos praticavam esta ordem. Deste modo, foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, de 41 a 47. Olha como a igreja era frutífera. Primeiro discurso de Pedro, primeira pregação missionária, já tivemos ali um número muito relevante, quase 3.000 almas. Então há muita gente sedenta para ouvir o evangelho. Acompanhe comigo aí na tela. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra ensinando aqui, usada, vem da palavra grega didasko, e significa dar instrução. Ensinar aos crentes é uma ordem de Jesus. Isto nós mostramos a grande importância do ensino, Efésios 4:11. Mas todos os que evangelizam devem dar também a sua cooperação nesse sentido, como fez o casal Áquila e Priscila, Atos 18, 26. Então, didascou vem de didaquê, de ensino, de didático, de pedagógico. A igreja precisa trabalhar o discipulado e o ensino. Presta atenção, missão e discipulado andam junto. O missionário, que na verdade o viés missionário todo cristão tem que ter, faz o discipulado. Gente, não tem segredo, o discipulado é a chave. Eu vou ao perdido e ao necessitado. Essa pessoa abrindo o coração, eu inicio o discipulado. Com o discipulado, eu trago o ensinamento de Cristo a essa pessoa, eu preparo-a para o batismo e eu a agrego à igreja de Jesus. É funcional, é cartesiano isso, é cumprir o ID de Jesus. E nós somos chamados a isso. Olha aí, acompanhem comigo. E estes sinais seguirão aos que creem. O evangelista Marco, na ordem missionária, Marcos 16, de 15 a 18, se refere aos maravilhosos sinais que acompanhariam o batismo com o Espírito Santo, e acerca do qual Jesus havia orientado seus discípulos a buscarem. Lucas 24, 49, Atos de 1, 4, 5, 6. Podemos então observar que estes sinais realmente acompanharam a evangelização levada a efeito pelos apóstolos. Aí você tem vários textos aí mostrando que a evangelização trouxe o poder de Deus, a graça de Deus à vida das pessoas. Quando pregamos o evangelho, Deus está com a gente, confirmando os seus sinais, confirmando sua graça, confirmando o seu poder. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Quem vai pregar o evangelho, e toda a igreja é chamada a fazê-lo, tem que estar cheio do Espírito Santo. A igreja que se reuniu lá no cenáculo teve que receber o poder do alto. E quando recebeu e se encheu do Espírito Santo, foi às nações e fez uma grande obra. Então, muito relevante que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, tenhamos comunhão com Deus, porque quem realmente é cheio do Espírito Santo prega o Evangelho. E aqui eu vou te falar uma coisa. Nós temos hoje aí nas igrejas, principalmente nas neopentecostais, que poder do Espírito Santo é barulho, é caicai, é aquela coisa esquisita que a gente vê por aí. Mas na Bíblia não. O poder do Espírito Santo é muito mais que barulho. O poder do Espírito Santo
Uma pessoa cheia desse poder é uma pregadora do Evangelho. Quem está cheio do Espírito Santo prega o Evangelho. Quem está cheio do Espírito Santo proclama a graça salvadora. Isso é, sim, um sinal de quem está realmente transbordando da graça do Espírito Santo. Tá ok? Anotou tudo aí? Eu te espero na próxima aula. Um grande abraço e até lá.